Viva na sua totalidade sem se preocupar com as expectativas dos outros. Seja bem-vindo a mais um episódio do Desafio SPMV. Esse é o episódio 6 do Desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar um card aqui para tu acessar, tu conhecer esse desafio, tu entender como que funciona esse desafio. Mas basicamente, eu criei um desafio com o objetivo de me tornar o protagonista da minha própria vida. E no fim desse desafio tem alguns objetivos, acessa o vídeo, tu vai conhecer e entender um pouco mais desse desafio e tu pode participar também. Mas para esse episódio, eu quero falar sobre uma coisa bem importante que eu estou notando nos últimos dias, que é sobreviver sem a expectativa dos outros, sobreviver a partir de nós. Nesse desafio, eu comecei a me colocar em algumas situações diferentes. Eu pulei de paraquedas, experienciei uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu comecei a ler livros diferentes, eu comecei a estudar mais, eu comecei a sair mais das redes sociais, comecei a focar mais em mim, em ter momentos mais comigo mesmo. Eu trabalho de home office, então eu consigo organizar minha rotina para eu ter esses momentos. Então eu comecei a ter esses momentos mais internos, mais introspectivos. Não digo solitário, mas digo comigo mesmo. E é muito bom quando a gente tem isso. E é muito bom também quando a gente não se deixa abalar pelas expectativas dos outros. Por exemplo, eu estou criando conteúdo, estou gravando vídeo para o YouTube, estou gravando vídeo para o TikTok, eu estou gravando vídeo para diversas plataformas e nessas diversas plataformas tem um monte de críticas. Tem um monte de críticas, as pessoas vão nos criticar. Quem quer aparecer vai ser criticado. Só que a gente tem que viver sem se preocupar com a expectativa dos outros. E esse é um pensamento que eu tirei desse livro aqui, que eu estou lendo. A Coragem de Não Agradar. Não sei se eu trouxe já em outro vídeo sobre esse livro em si, mas ele traz algumas coisas bem interessantes sobre nós mesmos, sobre as relações que nós temos com a gente e com os outros também. E no livro diz que se a gente não vive sem as expectativas dos outros, se a gente busca o reconhecimento, se a gente busca agradar os outros, a gente vai viver numa falsa liberdade. A gente vai viver uma vida que não é nossa, a gente vai viver uma vida do outro. Então é preciso que a gente viva sem se preocupar com a expectativa dos outros. É preciso que a gente viva na nossa totalidade. Desculpa. É preciso que a gente viva na nossa totalidade. E se a gente não viver na nossa totalidade, nós não vamos alcançar a liberdade. Faz sentido para ti? Eu quero trazer também um outro pensamento. Eu vou pegar um bloco de notas aqui também para anotar. Vamos anotar junto. Bom, a gente não pode viver tentando agradar os outros. A gente não pode viver na expectativa dos outros. Só que nesse processo a gente pode encontrar algumas dificuldades. E eu encontrei algumas dificuldades nisso. Em alguns momentos eu encontro essas dificuldades. Bom, a primeira dificuldade é que nós crescemos com um padrão de buscar a validação dos outros. Então nós buscamos constantemente a validação alheia. Buscamos a validação. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é bem interessante quando a gente pensa em viver sem expectativa dos outros. Só vou fechar um pouco a janela aqui que tá um pouco frio aqui. A gente busca a validação dos outros. A gente busca a validação dos outros, às vezes não só para agradar os outros, mas também é uma falta de confiança própria. Então, nós buscamos a validação
porque a gente quer que o outro nos guie. A gente quer que o outro diga se está bom ou se não está se não está em relação ao que a gente fez alguma coisa. A gente busca essa validação. Só que tem uma coisa. Quando a gente busca, pensa comigo, quando a gente busca a validação, quando a gente busca o elogio, quando a gente busca a aprovação de alguém, a gente se coloca num lugar de inferioridade. Por quê? Como assim? Bom, se eu busco a validação do outro, significa que eu considero que o outro sabe mais do que eu. Porque para eu considerar aquilo bom que eu fiz, eu preciso ter o elogio do outro, eu preciso ter a validação do outro, eu preciso ter o entendimento de que o outro achou bom. Só que isso, só que isso faz a gente ficar preso na expectativa do outro. Isso faz a gente ficar preso numa liberdade ilusória. Esse é o primeiro ponto que a gente pode encontrar de dificuldade ao viver sem expectativa dos outros, porque a gente busca essa validação. E se a gente quer viver livre, a gente não pode buscar a validação. A gente não pode se preocupar com a validação. Essa é a verdade. A gente não pode se preocupar. Se tu tem algum projeto em mente, se tu tem algum objetivo, não se preocupa com a validação do outro. Tu não é mais inferior que o outro. Tu não é mais superior que o outro. Tu não precisa da validação do outro. Tu não precisa do elogio do outro. Tu precisa entender se aquilo que tu está fazendo faz sentido para ti e faz bem para ti. E se não prejudica outras pessoas. É isso que tu tem que pensar. Tu não tem que pensar se o outro está achando bom. Ficar com esse pensamento só vai fazer a gente ficar paralisado, essa é a verdade. Então não busque a validação para não ficar paralisado. Um outro ponto que eu acho que é importante quando a gente pensa em viver sem se preocupar com a expectativa dos outros é a parte de autoaceitação. Muitas vezes a gente busca essa validação porque a gente não aceita a gente do jeito que a gente é. Ou às vezes a gente nem sabe como que a gente é na prática. Percebe? Tô tacado a rinite aqui, mas bora lá, continuar o raciocínio. Vamos lá. Muitas vezes a gente busca a validação do outro, o elogio do outro. Muitas vezes a gente busca agradar o outro porque a gente não se conhece na nossa totalidade. E a gente não aceita o que a gente é na totalidade. Só que é preciso que a gente se aceite. É preciso que a gente desenvolva uma autoaceitação. É preciso que a gente veja a gente do jeito que a gente é. É preciso que a gente. Primeira coisa, antes de abordar essa parte de aceitar quem a gente é. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue alterar. Tem algumas coisas que a gente não consegue alterar. Eu consigo alterar o lugar que eu nasci? Não. Eu consigo alterar os pais que eu tive? Não. Eu consigo alterar as minhas características que já vieram comigo? Consigo alterar? Consigo alterar minha cor da pele? Consigo alterar a classe social em que eu nasci? Consigo alterar isso? Não. Eu consigo alterar o que eu sofri na minha infância? Não. Não consigo alterar isso. Eu não consigo alterar esses pontos. Então a gente primeiro tem que aceitar tudo isso. Aceitar que esses pontos fazem parte de nós. Aceitar que eu nasci com essa cor. Eu nasci com esse cabelo. Eu nasci nessa família. Eu nasci nesse país.
Eu sofri aquilo que eu sofri enquanto criança. Eu sofri. Eu não tenho como mudar o que já passou, o que já aconteceu, mas eu tenho a oportunidade e eu tenho a possibilidade de mudar a minha percepção atual agora sobre a minha. Eu tenho a possibilidade de alterar a minha percepção sobre tudo que já aconteceu. Eu não tenho como alterar o que aconteceu na minha infância, mas eu tenho a possibilidade de mudar quais serão as minhas decisões a partir do que eu vivenciei. Então, na autoaceitação, e é uma coisa que esse livro traz também, tem uma parte, tem uma parte do livro que ele fala sobre a autoaceitação, e eu quero ler para ti, porque eu acho que é bem interessante essa parte, porque às vezes a gente não consegue aceitar quem a gente é. E por a gente não aceitar o que a gente é, quem nós somos, a gente vive para satisfazer o outro. A gente vive para satisfazer a vontade alheia. A gente vive para viver a vida do outro. A gente não vive por nós. Então, aqui. Nesse livro ele fala sobre algumas coisas como separação de tarefas, que seria basicamente a gente entender qual que é a nossa tarefa, qual que é a tarefa do outro, qual que é o limite da gente, qual que é o limite do outro, qual que é a nossa responsabilidade, em outras palavras. Então, vou ler para ti uma passagem que eu acho que é importante. A pessoa apura o que consegue mudar e o que não consegue. Ela não consegue mudar aquilo com que nasce, mas tem o poder de modificar o uso que faz desse equipamento. Nesse caso, só precisa se concentrar no que é capaz de mudar, em vez de perder tempo focando o que não consegue. É isso que eu chamo de autoaceitação. Aceitar o que é insubstituível, aceitar este eu do jeito que é e ter a coragem de mudar o que for possível. Isso é autoaceitação. Isso é autoaceitação. Autoaceitação, autoaceitação é aceitar quem a gente é. E eu não digo que a autoaceitação significa eu me contentar com o que eu já tenho. Não tem nada a ver com isso. A autoaceitação é entender quem eu sou atualmente e a partir disso e eu aceitar quem eu sou atualmente sem julgamento. E a partir disso eu buscar mudar o que é possível mudar. Isso é autoaceitação. Isso é autoaceitação. E pra gente viver sem depender da expectativa dos outros, sem precisar agradar os outros, é preciso que a gente se aceite do jeito que a gente é. Terceiro ponto que eu acho que é importante quando a gente pensa em viver sem expectativa dos outros, daí agora é uma visão minha mesmo, não li isso em algum livro no momento, mas é sobre o medo de arriscar. A gente vive na expectativa do outro e a gente vive para agradar o outro, muitas vezes pelo nosso medo de arriscar. Só que a gente não vai mudar se a gente não arriscar. A gente precisa arriscar
para ter a possibilidade de mudar. Só que a gente não arrisca. Esse é o ponto. A gente não arrisca e a gente depende do outro para viver. A minha visão é essa, que muitas vezes a gente não busca mudança pelo medo. Mas eu faço uma reflexão para ti, uma pergunta para ti. Uma pergunta mesmo para tu pensar com calma, responder depois. O que traz mais medo para ti? O que traz mais medo para ti? A possibilidade de mudar ou a certeza de viver a mesma coisa que tu vive hoje? O que tu sente mais medo? Tu sente mais medo de arriscar ou tu sente mais medo de ou tu sente mais medo de nunca sair do lugar? Honestamente, eu tenho mais medo de ficar no mesmo lugar e não conseguir mudar do que me arriscar. Eu tenho mais medo disso. Porque eu não sei se tu já escutou essa frase, esse ditado. A gente não se arrepende do que a gente fez. A gente se arrepende do que a gente não fez. Claro, a gente pode se arrepender de algumas coisas que a gente fez na vida, mas que eu digo, a gente se arrepende do que a gente não fez. Então, o que vale mais? Vale mais eu me arriscar, independente do que os outros vão achar, ou eu fico no mesmo lugar em que eu estou para ninguém falar de mim, ninguém me olhar, e eu assim viver a vida que eu tenho hoje pro resto da vida? O que vale mais a pena? O que vale a pena para ti? Agora, eu quero juntar todos esses 3 pontos. Tô tacada a rinite aqui, ó, tá legal. Minha voz tá diferente aqui. Mas esse conhecimento aqui, essa visão em si, eu não poderia deixar de passar. Então, assim, se tá fazendo sentido pra ti até agora, vai no meu canal aqui, se inscreve, porque assim eu tô sabendo, eu tô entendendo se tá fazendo sentido pra ti. Fechou? Se tu não é inscrito daqui, vai aqui, se inscreve, porque assim eu consigo entender. Fechou? Tá, vamos continuar. Eu falei no início desse vídeo que a gente deve viver a partir de nós. A gente deve viver para nós e não para os outros. Recapitulando os 3 pontos, eu falei que a gente vive para suprir as expectativas dos outros devido a 3 pontos. Devido à busca de validação, que a gente busca validação, devido à falta de aceitação, que a gente não aceita quem a gente é e por isso a gente busca a validação do outro, e a gente tem medo de arriscar, e por isso que a gente não arrisca, a gente fica no mesmo lugar e a gente busca agradar os outros, tá? Recapitulando esses 3 pontos já, agora vamos juntar tudo isso para fechar num pensamento aqui que vai fazer sentido. Vamos lá, eu devo viver para mim. Eu devo viver para mim. Eu te dou esse conselho, viva para ti. Tá? Viva para ti. Viva para ti. Depois eu vou tô fazendo muitos ganchos aqui, mas a gente vai encadear tudo e vai fazer sentido, tá? Vamos focar nesse, depois eu vou pro outro ponto que eu ia puxar agora, mas vamos lá. A gente deve viver para a gente. Se eu não busco a validação e eu vivo sem precisar agradar os outros, junto com isso, eu aceito quem eu sou e tenho a coragem para mudar e não tenho medo para arriscar em algo novo, eu vivo para mim. A partir disso eu vivo para mim. A partir disso eu consigo encontrar a real liberdade.
Agora eu consigo encontrar liberdade, agora eu não vivo numa ilusão. Então, assim, te dou três conselhos a partir desses 3 pontos que eu falei e a partir desse viver para ti. Primeiro conselho. Primeiro conselho é escute os outros. Desculpa aí, rinite braba. Mas vou ter que pausar aqui rapidinho. Uma pausa rapidinho aqui para respirar. Bora retomar aqui. Respirei um pouco, mas bora retomar. Eu ia te passar 3 conselhos. Primeiro conselho, escute os outros. Escute os outros. É importante a gente escutar os outros. Mas não viva para os outros. Não viva para os outros. Segundo conselho, aceite quem você é. Aceite quem você é. E busque a mudança. Segundo conselho, terceiro conselho na verdade, arrisque-se. Esses 3 conselhos eu passo para ti. Escute os outros, mas não viva para os outros. Aceite quem você é e busque a mudança e arrisque-se mais. A partir disso, aí a gente consegue entrelaçar tudo. Consegue entrelaçar a questão da validação, de que a gente deve escutar os outros, mas não viver para os outros. A gente tem que escutar porque a gente pode aprender com o outro, mas a gente não deve viver para o outro. Aceite quem você é e busque a mudança. A partir disso, tu não fica no mesmo lugar e tu tem a possibilidade de mudar o que tu já é hoje. E assim tu pode encontrar um lugar melhor na tua vida. E o terceiro ponto é que a gente deve se arriscar mais. Porque se a gente não se arriscar, a gente não vai experienciar mais coisas na vida. Para ser livre, é preciso, às vezes, arriscar mais. Então, arrisque-se para ser livre. E agora, retomando um ponto que eu ia falar do desafio em si. Nesse desafio, eu tô vivenciando tudo isso. Eu tô vivenciando tudo isso. Eu tô passando pela parte de validação, de parar de buscar a validação dos outros, de entender que o processo é meu. De entender que o processo é meu e de que eu sou o protagonista da minha própria história e que eu tenho que dar meus passos e que eu não dependo da aprovação dos outros para dar os meus passos. E que quando eu faço isso, quando eu dou os meus próprios passos a partir da minha validação interna de mim, eu sou livre. Quem está vendo o meu próprio progresso sou eu. Então, eu não devo buscar a validação e eu não devo buscar preencher a expectativa do outro, porque a única pessoa que sabe o que eu vivo todos os dias é eu mesmo. A única pessoa que sabe o que eu sinto todos os dias é eu mesmo. Então, eu não posso buscar no outro o que eu tenho que encontrar em mim. Entende? Nesse desafio, eu estou tendo muitas reflexões sobre isso. Sobre, bom, eu sou o protagonista da minha própria história. Ah, e uma coisa importante também. É um pensamento que eu vou trazer depois, mais pra frente. Que a gente é o protagonista da nossa própria história, mas a gente não é o protagonista do mundo. A gente faz parte de um todo. É uma viagem depois, mas eu vou trazer. Se tu quer saber mais sobre essa partezinha que eu trouxe aqui, coloca aqui nos comentários também, porque eu posso desenrolar um pouco mais essa ideia. Mas assim, eu sou o protagonista da minha própria história. Então, eu vou escrever a minha própria história. Eu não vou depender do outro.
A história é minha, a história não é do outro. E eu quero que tu sinta isso. Eu quero que tu sinta o que eu tô sentindo. Eu quero que tu aceite quem tu é da mesma maneira como eu estou aceitando quem eu sou. Eu quero que tu se arrisque da mesma maneira como eu estou me arriscando. Eu quero que tu mude da mesma maneira como eu estou mudando. Eu quero que tu se torne o protagonista da tua própria história. No momento que tu entrar nessa jornada, tu vai descobrir a real liberdade da vida. Porque no momento em que a gente não é o protagonista da nossa própria história, a gente vai viver numa ilusão, a gente vai viver numa liberdade ilusória e a gente vai ficar sempre preso aos outros. A gente sempre vai ficar preso ao que os outros esperam da gente. Então, assim, seja o protagonista da tua própria história. É isso que eu tenho para te dizer. Seja o protagonista da tua própria história, porque apenas sendo o protagonista da tua própria história, tu consegue viver sem a expectativa dos outros, sem precisar agradar os outros. Se torne protagonista da tua vida. Se torne o protagonista. E se tu quer se tornar o protagonista, fica o convite para tu assistir o vídeo que está no card e participar desse desafio. Eu tenho certeza que a tua vida em si vai mudar. Algum ensinamento tu vai tirar disso, alguma coisa tu vai aprender. Eu não tenho dúvidas. Quando eu iniciei esse desafio, eu pensei que seria um desafio qualquer, que seria um desafio em que seria apenas para mudar algumas coisas, pequenas coisas, mas não. Esse desafio realmente está me mudando. Então, eu te aconselho, entre nesse desafio. Entre e viva na tua totalidade. Viva na tua máxima capacidade. Fechou? Tamo junto. Espero que tenha feito sentido para ti. E a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Não se esquece. Viva para si. Não viva para os outros. Tamo junto. Mergulhe mais.